Vamos dar início hoje a uma nova etapa no nosso estudo, abordando o período em que se convencionou chamar de Guerra Fria. Pelo que a gente já observa aqui nessa nossa primeira imagem, nós temos a Europa representada nessa imagem à direita em cima e uma divisão aqui na Europa. Um lado ocidental e um lado oriental. Na outra imagem superior, nós temos um foguete, um míssil, uma coisa qualquer para ser lançada, com uma pessoa vestida representando um americano. E uma outra, numa bomba, escrito aqui CCCP, com um ocupante vestido com uma roupa russa. United States, escrito num foguete, no outro escrito União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no tempo da Copa, quando o Brasil jogava contra a União Soviética, se dizia que era camaradas, cuidado com o Pelé. Está aqui escrito no foguete. Temos outra imagem aqui, bem representativa, embaixo à esquerda, da bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da União Soviética, onde aparecem dois artefatos pertencentes à corrida espacial, mostrando, caracterizando, apresentando a disputa espacial que ocorreu nesse período. Na direita, embaixo, novamente, um americano e um russo, cada um carregando uma bomba, um artefato, um foguete, colocando numa balança para saber quem tem mais poder. É o que nós vamos ver. Mas quando começou essa guerra, chamada de Guerra Fria, por que era uma Guerra Fria? Porque eles estavam saindo de uma guerra quente, que era a Segunda Guerra Mundial. O emprego de bombas, aviões, tiros e tudo mais. Vamos ver. Então, qual era a situação onde essa Guerra Fria vai começar? Então, a situação geral de todo momento era final da Segunda Guerra Mundial. 1939, 1945, estavam juntos contra a Alemanha, entre outros países, os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética. Inimigo dos três, Alemanha. Não vamos nos esquecer que até um certo momento a Alemanha tinha um pacto de não agressão com a União Soviética. Então a União Soviética só entrou nesta confusão quando a Alemanha invadiu a União Soviética. Prestem atenção também que nestes acordos que vão acontecer aqui, não aparece a França. A França, a esse momento, era um zero à esquerda. Não existia a França. Ela estava invadida, dominada pela Alemanha. Então, nos Estados Unidos e na Inglaterra existia um ódio ao comunismo. E a União Soviética era adepta e pretensa difusora do comunismo. Mas, neste momento, por interesse dos três, eles estavam aliados contra a Alemanha. Mas estamos já para perto de se acabar essa guerra ou precisamos dar alguns passos que nos conduzam ao final da guerra. Vamos marcar uma reunião, depois vamos marcar outra e depois outra. Em cada uma delas, vamos procurar chegar a algum consenso para que a guerra contra a Alemanha tenha fim. Então foram marcadas 3 conferências, uma em seguida da outra. Conferência de Teherã, em 1943, já a guerra mais próxima do seu final, que foi no Irã. A Conferência de Yalta, em 1945, dentro da União Soviética.
e a Conferência de Potsdam, também em 1945, mas já dentro da Alemanha. A Alemanha, a esta altura, já tinha se rendido. Eles estavam lá para mostrar quem é que mandava. Então, nesta decisão, na primeira reunião, na Conferência de Teherã, quais foram as decisões que foram tomadas nesta Conferência de Teherã? Forças anglo-americanas iriam fazer a invasão da França para que se conseguisse pressionar a Alemanha de volta ao seu país, ao mesmo tempo que a União Soviética pressionava a Alemanha pelo outro lado, empurrando a Alemanha de volta para o seu território. E americanos e ingleses iriam fazer o desembarque da Normandia, que nós conhecemos como o dia D. Foi acertado também a divisão da Alemanha e suas fronteiras com a Polônia. E aí foram propor paz com a colaboração de todas as nações, que era a proposta para se fazer a Organização das Nações Unidas. E o presidente dos Estados Unidos vai pressionar, tentar convencer a União Soviética para participar. Que vamos nos lembrar que anteriormente teve a Liga das Nações, onde a União Soviética não participava, então praticamente perdia muita força. Então os Estados Unidos e o Reino Unido reconheceram a fronteira soviética no Ocidente, a anexação da Estônia, da Letônia e da Lituânia e do leste da Polônia pela União Soviética. Aí depois nós tivemos, já em 1945, a Conferência de Yalta, onde foi decidido que a rendição da Alemanha deveria ser incondicional. Ela vai perder tudo, vai perder por nocaute. E vão decidir que a Alemanha vai ser dividida em 4 setores. Um russo, um inglês, um francês e um americano. Foi decidido que a Alemanha passaria por uma desmilitarização e uma desnazificação. Reduz o poder militar da Alemanha e acaba com tudo que se referia a nazismo. Então, se dizia que entre as reparações que a Alemanha deveria pagar, deveriam ter trabalhos forçados aos alemães nos outros países. Aí, já por pressão dos aliados contra a União Soviética, ele deveria reorganizar um governo provisório na Polônia com uma base mais democrática, porque como a União Soviética tinha ocupado a Polônia, ela tinha praticamente imposto um governo favorável à União Soviética. E foi acertado também que o leste europeu haveria governo favorável à União Soviética. Que países seriam esses que teriam esse direcionamento a favor da União Soviética? Bulgária, Romênia, Polônia, Hungria e Tchecoslováquia. Nesse momento aqui, além de querer um território, países favoráveis à União Soviética, uma das coisas que a União Soviética queria era que os países, sendo aliados a ela, em caso de um conflito contra as potências do Ocidente, Estados Unidos, França, Inglaterra, o combate muito provavelmente iria acontecer nesses países que faziam uma divisão entre a União Soviética e os países ocidentais. Então, ela não sofreria o desgaste que ela sofreu com a invasão da Alemanha. Aí partimos para a Conferência de Yalta, já em 1945, e que foi na União Soviética. As principais decisões foram: para o bombardeio do Japão,
foi feito um acordo para que os aviões americanos que fossem partir para o bombardeio do Japão seriam baseados na União Soviética. Todos os criminosos de guerra nazista deveriam ser encontrados e julgados nos territórios onde os crimes foram cometidos. Quem cometeu o crime dentro da Polônia ia ser julgado dentro da Polônia. E todos os líderes nazistas deveriam ser executados. Seria montado, organizado um comitê de desmembramento da Alemanha. Porque ele não ia dividir a Alemanha? Então, onde que vai ficar cada limite, cada território? Então era objetivo decidir se a Alemanha seria dividida em várias nações. Essa era a ideia, que não houvesse, como tem hoje, uma única Alemanha. Seriam pequenos países e a Alemanha perderia a força. Muito bem. Aí vai acontecer em 1945 também a Conferência de Potsdam, a essa altura, dentro da Alemanha. Quais foram as principais decisões da Conferência de Potsdam? Reverter todas as anexações que a Alemanha tinha feito na Europa. Separar a Áustria da Alemanha, tinha sido anexada. E quais eram os objetivos da ocupação da Alemanha pelos aliados? Desmilitarização da Alemanha, desnazificação da Alemanha, democratização e descartelização da Alemanha. Acabar com aqueles conglomerados econômicos que dominavam a Alemanha. E eles já definiram em que termos haveria a rendição do Japão. Já a essa altura já se estava brigando contra o Japão, porque o Japão fez o ataque a Pearl Harbor, que foi o que provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Muito bem. Aí na Conferência de Potsdam, em 1945, o primeiro-ministro inglês e o presidente dos Estados Unidos demonstraram que não desejavam cumprir os acordos anteriores que tinham feito e que afetavam a União Soviética. Eles não desejavam que aqueles países que mais tarde seriam chamados de leste europeu, cortina de ferro, caíssem nas mãos da União Soviética. Eles queriam mostrar poder frente ao Stalin. Mas o Stalin não cedeu. Mesmo porque aqueles países já estavam ocupados pelas tropas soviéticas. Quando eles vieram empurrando os alemães de volta para dentro da Alemanha, eles foram ocupando esses países. E o Stalin ocupou e não queria mais sair. Então o Stalin não cedeu. Passados alguns dias, o Churchill deu a entender para o Stalin que havia uma bomba nova que iria revolucionar tudo. E os Estados Unidos jogam a bomba sobre Hiroshima. Stalin sentiu que não adiantava ele ter milhões de homens num canto, o americano jogaria uma bomba naquela região e destruiria todo mundo. Muito bem. Aí estamos ainda numa situação geral que vai anteceder a Guerra Fria. Então, no final da Segunda Guerra, vão surgir dois destaques: os Estados Unidos e a União Soviética. O mundo foi dividido entre dois modos de se viver: um modo capitalista e um modo comunista. Então se formou um bloco partidário do capitalismo e um bloco defensor e incentivador do comunismo. Começaram a acontecer tensões entre Estados Unidos e União Soviética, desenvolvendo armamento, desenvolvendo tecnologia. E o mundo vivia uma guerra nuclear.
Então, o que se dizia na época era o terror atômico. Um país não atacava o outro, porque se o outro revidasse, o mundo acabaria. Então, a conta que se fazia naquele tempo era assim: os Estados Unidos têm a capacidade de destruir o mundo 50 vezes. A União Soviética tem a capacidade de destruir o mundo 30 vezes. Os Estados Unidos sempre teve uma capacidade maior do que a União Soviética. Então não acontecia uma disputa entre eles diretamente. Eles faziam com que a disputa acontecesse indiretamente, em outros locais, em outros países. Vamos nos lembrar a seguinte situação. Nós vimos lá, no começo do ano, que aconteceu aquela expansão do imperialismo. Tivemos a Revolução Industrial, países industrializados que precisavam de mercado consumidor para o seu produto e, ao mesmo tempo, mercado fornecedor de matéria-prima para esses países. Então, quando está acabando a Segunda Guerra, esses países estavam assim, as grandes potências estavam enfraquecidas e esses países, em determinado momento, foram fornecedores de matéria-prima para a guerra. E subiram um pouco seu nível e se politizaram mais e passaram a desejar a sua separação das grandes potências. Nesses países foram enviados representantes dos Estados Unidos e da União Soviética para estimular a cúpula diretora desses países a ficar ou de um lado ou de outro. E aí começaram a acontecer guerras nesses países, incentivadas pelos dois, os Estados Unidos e a União Soviética. O lado que vencesse ficava partidário, ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. E essa guerra em cada um desses países, que eram colônias dos países imperialistas, começaram a acontecer e esses países começaram a se separar. Todos eles. Vamos lá. Então o mundo foi dividido em dois modos de vida, bloco capitalista e o bloco comunista. Vamos lá ver. Então, dois símbolos aqui desses dois regimes, sistemas, blocos. Aqui nós temos à direita embaixo a bandeira da União Soviética e representantes aqui do comunismo, começando com Karl Marx. Karl Marx, Lenin, Stalin. E na esquerda, nós temos aqui um grande touro que ficou uma marca, um registro da Bolsa de Valores de Nova York. E aí vai haver uma explicação, porque o touro é um animal que ataca de baixo para cima. Quando a bolsa cai, o ânimo do povo americano mete a força de baixo para cima e faz a bolsa e a economia do país se reavivar. Então é chamado de bull market, um mercado do touro, que teve este significado pela fé no povo que o artista que fez essa estátua homenageando o povo americano. Então, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riqueza e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Antigamente, os meios básicos do capitalismo eram terra, capital e trabalho. Hoje em dia foi acrescentado mais um item, já há algum tempo: terra, capital, trabalho e tecnologia, que vai ser fruto do trabalho de pesquisa, de estudo.
Então, os meios de produção relacionados aqui pode ser máquina, terra, instalação industrial, tudo que tem a capacidade de gerar renda por meio do trabalho. Trabalho com esses meios e vou produzir renda. Muito bem. E o outro lado? O socialismo, comunismo. Aí, o socialismo é uma doutrina econômica e política que defende o fim da propriedade privada. Então, você não terá mais nada. Todos os meios de produção pertencerão ao Estado. Defende o fim da propriedade privada, e o fim dessa propriedade privada, vamos dizer, vai fazer com que haja a coletivização de todos os meios de produção e vai deixar de existir uma pessoa mais rica do que a outra. Ninguém vai ter mais nenhum meio de produção. Então, os meios de produção serão todos de propriedade do Estado. O Estado vai regular a produção. O Estado vai regular o sistema bancário, que ele será totalmente estatal. E vai haver uma grande quantidade de empresas estatais. Mas vai haver uma diferença, porque quem que vai dirigir essa empresa estatal? Alguém vai pertencer a uma elite dirigente. E este daí pertencerá a uma outra classe social. Mas vamos em frente. Então, temos aqui o surgimento das duas potências, Estados Unidos, o mundo dividido e o medo de uma destruição total devido a uma guerra. E aí, em 1946, devido ao que estava acontecendo, veja que já estamos um ano depois do fim da guerra, Winston Churchill, num discurso no parlamento britânico, ele vai dizer: uma cortina de ferro abateu-se sobre o continente. Essa expressão ficou marcada como cortina de ferro, uma barreira existente separando os países do bloco socialista dos países do bloco capitalista. Aí então a Europa criticava a dominação soviética sobre o leste europeu e criticava o comunismo. E criticava a falta de liberdade que as populações desses países possuíam. Elas não eram mais capazes de escolher os seus governantes, porque a política era controlada pela União Soviética. Aconteceram alguns movimentos procurando mais liberdade e as tropas soviéticas invadiam o país, dominavam e abafavam. Então não era a tropa do próprio país que invadia e dominava o país. Vinha a tropa do outro país, componente do bloco, e abafava o movimento. Então vai acontecer um discurso mais duro sobre o tema, feito pelo Truman, que era presidente dos Estados Unidos, e que passou a ficar conhecido como a doutrina Truman. Aí ele disse: o mundo está dividido em dois sistemas, nos aspectos políticos, econômicos, sociais e ideológicos. Neste contexto desses discursos, tanto do Churchill como do Truman, vai ter início a Guerra Fria. Uma guerra política e ideológica, sem tiro e sem explosão. Então, quais foram as áreas que aconteceram as maiores disputas dessa Guerra Fria? Então, Guerra Fria vai ser um período de intensa competição entre ideologias e sistemas rivais, o capitalismo liberal e o comunismo. Então, o liberalismo nós já vimos o que é. É aquele ambiente, aquela região, num estado, num país, onde a pessoa tem a liberdade de participar
de desenvolver, de empreender, de ter a possibilidade de fazer um investimento, montar um negócio, contratar um trabalhador, trabalhar, obter lucro, estocar e aumentar o seu rendimento. Por que ela é chamada de Guerra Fria? Ela vai ser chamada de Guerra Fria pelo fato de nunca ter ocorrido um confronto armado oficial entre os dois países, União Soviética e Estados Unidos. Então, o confronto entre esses dois lados, entre essas duas posições, ocorria indiretamente. Eu alimentava, baseava, sustentava um regime e o outro lado apoiava outro, e o confronto ocorria entre eles. Em alguns momentos, os países enviaram tropas, mas que não lutaram diretamente, Estados Unidos e União Soviética. Tá certo? Então, os enfrentamentos os países ofereciam financiamento, treinamento militar, assessor militar, arma, e às vezes enviavam tropa. E aí, conforme o lado que ganhasse, o país ficava aliado desse lado que apoiou a sua independência, a sua separação das grandes potências, da França, da Bélgica, da Inglaterra, tá certo? Que eles estavam apoiando aqueles países, a independência daqueles países que eram colônias dos países imperialistas que nós estudamos no começo do ano. Então, este ambiente todo do mundo foi dividido em bloco. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então, o que era ou quais eram os países que formavam o primeiro mundo? O primeiro mundo era liderado pelos Estados Unidos, que se caracterizou por ter um sistema capitalista misto, onde tanto o privado como o público podiam fazer investimento. Tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, como o poder público. E o sistema político predominante é a democracia parlamentarista, com eleição para se escolher os governantes, para se fazer as leis. E se buscava consolidar a economia do bem-estar social. Nós temos, então, 3 blocos, vimos 2 aspectos que ficavam caracterizados dessa disputa. Na nossa próxima aula, nós vamos ver os demais aspectos que caracterizaram, que marcaram essa divisão do mundo. Vamos estudar, que este é o primeiro passo. Nós teremos meia dúzia aulas sobre esse tema. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.